Bom dia, é com grande alegria que estamos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Quero desejar a todos um bom domingo e que nós possamos estar atentos ao que Deus quer nos ensinar através dessa lição, que é Jesus, o grande Salvador. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigada por este dia, Senhor. Abençoe os teus filhos que estão do outro lado, na internet, assistindo a esta aula, que tu possa ser com cada um deles. Nos ajuda a aprender mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta lição, Jesus, o grande Salvador, está no livro de Hebreus, do capítulo 3, dos versos de 1 a 6. Mas antes eu queria dizer a vocês que Hebreus é de autoria desconhecida, muito embora alguns estudiosos acham ser de autoria paulina, mas não foi o apóstolo Paulo, eles não têm essa certeza. Por isso, eles dizem que a autoria é desconhecida e foi mais ou menos escrita por volta do século 64, dos anos 64 a 65 depois de Cristo. Vamos ler o texto que se encontra em Hebreus 3, do verso 1 ao 6. Que vocês possam abrir a palavra do Senhor no seu smartphone. Abram Hebreus 3, do 1 ao 6, que diz: E por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, o Filho, em sua casa, a qual somos cada um de nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Este livro, esta epístola aos Hebreus, foi escrita para os hebreus, os judeus que saíram do judaísmo para o cristianismo, mas eles viviam ainda lá no Velho Testamento, lá nos livros de Moisés, na lei de Moisés, e ainda não dando ouvido para o tempo da graça, o tempo que Jesus veio morrer pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Esse era o grande problema daquele povo e a preocupação do autor de Hebreus em exortar aquele povo a viver realmente no presente, que era Jesus, que encarnou como homem, ressuscitou ao terceiro dia e para salvar-nos, tirar do pecado, e não mais no tempo de Moisés, na lei mosaica. Essa era a preocupação daquele escritor do livro de Hebreus. E nós vamos agora ver, não é, os perdidos pelo caminho. O primeiro tópico dessa lição, na nossa revista, é os perdidos pelo caminho. E nós vamos ver que em Hebreus 5, do 11 ao 12, que vocês possam abrir a palavra, Hebreus 5, do 11 ao 12. Que diz o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando desvieis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendo novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aquele povo de Hebreus, ao qual o autor se refere, eles não estavam praticando a palavra, eles não estavam vivenciando realmente a vinda de Jesus, o que Jesus fez, os seus milagres, o que ele operou no passado e opera até hoje. Então, o autor se preocupou em ensinar novamente o caminho a eles, já que eles estavam voltados totalmente para o Antigo Testamento. E ensina a buscar a maturidade cristã, como diz aqui o autor,
não mais como meninos que dependem do leite, mas como adultos na fé, que procuram buscar alimentos mais sólidos para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. O problema era tão grave que muitos deixaram de ir à casa do Senhor. Muitos deixaram de serem edificados, de viver a comunhão com os cristãos, porque eles estavam voltados para o passado, não mais para aquilo que Jesus queria para a vida deles. E a grande preocupação era essa, porque não tinha mais aquele cuidado de estar na casa do Senhor, de estar buscando ao Senhor, e eles se baseavam muito na lei mosaica, eles queriam muito praticar só o período de Moisés e não mais de Jesus Cristo. E aí a nossa revista vai dizer que a preocupação nossa é de sermos edificados. Essa epístola, esse livro de Hebreus, é o único que se refere a Jesus como sumo sacerdote, com essas palavras, sumo sacerdote. E Moisés não era o sumo sacerdote, Moisés era servo de Deus, fez aquilo que o Senhor ordenou, mas ele também falou de Jesus. Mas quem veio nos salvar, quem veio nos tirar do pecado, foi Cristo. Outros ainda não iam mais aos cultos, eles desprezavam a sã doutrina, eles não praticavam mais a palavra, eles não liam a palavra, eles estavam se desviando do caminho. E o autor da Epístola de Hebreus se preocupou em reensinar a palavra de Jesus para eles, já que eles vinham do judaísmo, eles tinham a prática judaica, se tornaram nova criatura, mas ainda estavam vivendo no passado. É como hoje nós vemos aí muitos cristãos sem irem mais à casa do Senhor, sem ser edificados pela palavra, sem ter a comunhão com os santos. E infelizmente, muitos ainda irão ficar nessa situação. O segundo tópico é reencontrando o caminho. O autor de Hebreus iria agora ensinar como aquele povo que vinha do judaísmo para o cristianismo, como eles poderiam reencontrar o caminho através de Jesus, já que eles só ouviam a palavra, mas não praticavam, eram tardios demais para entender o que o autor de Hebreus estava ensinando a eles. E a gente vai ver que aos poucos eles iam aprendendo. Eu vou ler para vocês a introdução do segundo tópico, que é reencontrando o caminho. Entre inquietantes sinais dessa atrofia espiritual, veja como o autor se refere, atrofia espiritual, porque eles ouviam a palavra, eles tinham aprendido a palavra, tinham saído da lei judaica para o cristianismo, mas eles ainda não estavam praticando aquilo que Jesus tinha ensinado. Na comunidade cristã dos Hebreus, o que mais incomodava era a inversão de valores daqueles que, desnorteados pelo caminho, ressaltavam os efeitos de Moisés em detrimento à obra vicária realizada por Jesus. Ou seja, eles acreditavam mais nos atos de Moisés, nos feitos de Moisés, que Deus autorizou Moisés a fazer, foi permissão do Senhor, foi o poder de Deus sobre a vida de Moisés, ao invés deles aceitarem o senhorio de Jesus Cristo. Então, esta lição vai nos levar a entender que, em meio às nossas tribulações, em meio à nossa vida cristã, à nossa vida secular, a nossa preocupação deve ser estar firmados na palavra, esquecer o passado e olhar para o alvo que é Cristo. E eu quero ler para vocês o subtópico 3, o 4 e o 5 da nossa revista. Tudo que Moisés fez contabilizou apenas uma parte da grandiosa obra que Jesus estabeleceu e consumou. O Senhor Jesus nos é apresentado como filho e herdeiro, legítimo dono da casa, a qual somos nós, Hebreus 3:6 e 1 Timóteo 3:15. Enquanto Moisés é visto como um mordomo dessa casa, pertence a Deus. Ou seja, Moisés teve o seu galardão, Moisés fez a obra que teria que ter feito, mas aquele povo hebreu, eles teriam que entender que ali eles estavam vivenciando o cristianismo,
Ali eles estavam vivenciando a obra vicária de Jesus, o herdeiro de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o sumo sacerdote, o Rei dos Reis. E eu gostaria de ler para vocês o segundo parágrafo da nossa revista, lá na página 21. A Epístola de Hebreus nos exorta a confiarmos plenamente no ministério de Jesus, seguindo com perseverança e bom testemunho o caminho por ele apontado, na firme convicção de que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tudo isso o autor de Hebreus ensinou àqueles cristãos, que nenhum outro nome estaria acima do nome de Jesus. Então, esse ensinamento, a preocupação maior daquele povo era de que eles, daquele povo não, do escritor de Hebreus, de ensinar ao povo que deveriam prestar tão somente culto a Jesus Cristo, esquecer as obras de Moisés, porque ele já tinha feito, já tinha passado, já tinha feito aquilo que Deus ordenou. Agora era o tempo da graça e eles precisavam entender isso. E o terceiro tópico é seguindo o bom caminho. Então nós vamos ver como o escritor dessa epístola ia ensinar de novo, né, a seguir o bom caminho. Primeiro ele se preocupou, né, a apresentar Jesus aos hebreus como Salvador, único Salvador. Segundo, ele se preocupou em ensinar aquele povo a reencontrar o caminho, como deixar o passado, como esquecer a lei mosaica, como eles viverem no Novo Testamento debaixo da graça de Jesus. E agora o autor da epístola vai ensinar a eles como é que eles deveriam seguir o bom caminho. E eu vou ler para vocês o segundo parágrafo da nossa revista, que diz: Deus Pai enviou seu Filho como um sumo sacerdote e apóstolo em uma missão bem definida, um novo êxodo, não mais o de Moisés, mas o de Cristo, através do qual considerava os fiéis pelos caminhos da santidade, até que chegasse às mansões celestiais. Irmãos, nós temos uma vida aqui embaixo de luta. O céu não é tomado tão facilmente. É de luta, de crescimento espiritual, de batalha espiritual, é guerra contra as potestades. E aquele povo hebreu, ele não estava entendendo isso, eles não estavam captando a mensagem daquele autor que escreveu essa maravilhosa epístola. Ele disse: olha, foi o Deus Pai Todo-Poderoso que enviou o Deus Filho para fazer as obras daquilo que haveria de acontecer e de nos resgatar do pecado, tirar a humanidade do pecado, livrar o homem do pecado, para que o homem tivesse acesso à salvação em Deus através de Jesus Cristo. Veja então o argumento usado pelo autor para despertar a obediência de seus leitores. Se Moisés foi fiel à missão que Deus lhe confiou, por que não pôde introduzir Israel em Canaã? Então, essa é uma autoria extremamente voltada para Jesus, que nos introduz a Canaã, que nos leva à nossa mansão celestial. É tão somente Jesus Cristo. E eu gostaria de ler aqui, o autor vai nos confrontar. Ele vai estar usando esse fato como forma de advertência aos leitores, inclusive a nós, hoje, o povo de Deus, para o perigo de não seguir com fidelidade e perseverança aquele que nos resgatou da escravidão do pecado e que está nos conduzindo para a pátria celestial. Hebreus 3:12. E o autor da epístola aos Hebreus, ele vai nos fazer compreender plenamente o impacto dessa advertência. E ele vai fazer algumas comparações aqui nos tópicos que eu vou ler para vocês. E ele diz assim: Israel tinha sido escravizado pelo Egito. Seus leitores tinham sido escravos do judaísmo, da onde o povo dos hebreus vieram. Deixaram o judaísmo para seguir a Jesus, mas eles ainda não estavam praticando aquilo que Jesus tinha deixado. Eles ainda não estavam ouvindo a voz dos apóstolos, aquilo que as Escrituras no Novo Testamento estavam ensinando a eles. E nós fomos escravos do pecado. Hoje não somos mais através de Jesus, não através de Moisés. Israel tinha deixado o Egito, cheio das mais altas esperanças.
Seus leitores têm deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo com zelo e entusiasmo sincero, e nós deixamos a velha vida e a velha religião com a mesma alegria e disposição no coração. Será que hoje nós não fazemos parte daquele povo hebreu que aceitamos a Jesus, mas ainda não estamos vivendo aquilo que Jesus quer para a nossa vida? Ou ainda nos encontramos lá na lei judaica, naquilo que Moisés estava ensinando, na lei mosaica também? Então, a gente tem que prestar atenção, irmãos, aonde é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Em que tempo? No tempo de Cristo? No tempo daquele que veio para nos resgatar do pecado? Ou estamos vivendo ainda lá no passado? Quem nós fomos, quem éramos, o que fizemos? Porque o Senhor, Ele lavou naquela cruz, com seu sangue, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas falhas. Não que hoje nós não vamos pecar. Se pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar. Se nós confessarmos o pecado a Jesus e nos arrependermos de todo o nosso coração. Israel vacilou em sua fé, em virtude das dificuldades que surgiram durante a jornada. Seus leitores estavam vacilando na fé por causa das perseguições e do apego às tradições. Os hebreus eram muito apegados às tradições, às leis do passado, e eles ignoravam o senhorio de Jesus, porque eles estavam ainda como quem toma leite, como diz lá no começo que a gente leu. Mas não mais. Quantos hoje estão ainda no leite, sem poder comer uma comida mais sólida da palavra, não é? Então, quando o pastor está lá, o pregador está lá levando a palavra, que dá uma comida mais sólida ao povo, então eles dizem, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o irmão, mas a palavra é para nós, irmãos. Que nós possamos deixar de tomar leite, que possamos comer a comida mais sólida, que é a palavra do Senhor, aquilo que vai nos edificar, que vai levar para frente, que vai nos trazer esperanças, que vai nos trazer experiências com Deus. E Israel pereceu no deserto por causa da incredulidade. Hoje, muitos perecem também no deserto por conta da incredulidade, por conta de não crer tão somente em Jesus. E aqui o autor faz essa comparação, lá do tempo do Velho Testamento para hoje. O que é que nós vamos fazer se nós não tivermos tão somente a nossa fé firmadas em Cristo? Será que nós vamos ter que reaprender novamente o que o autor dos Hebreus está ensinando àquele povo, ensinou ali a eles a como reconhecer Jesus, o senhorio de Jesus, a como permanecer no caminho, a como escolher o bom caminho, e nós possamos estar refletindo sobre isso. E eu gostaria de ver com vocês aqui que o autor, ele nos ensina a sempre perseverar naquilo que a gente realmente acredita. Em que é que nós acreditamos? Aqui o autor, ele leva aquele povo que saiu do judaísmo para o cristianismo a viver tão somente dependendo de Jesus. Mas infelizmente aquele povo estava só ouvindo, não estava praticando, estavam voltados demais para o passado. Hoje não é diferente. Muitas vezes nós estamos voltados para o passado, não para o presente, e não vislumbramos para onde nós vamos, para onde você vai, para onde eu vou, por que estou aqui, por que estou servindo a Jesus, quem é o Cristo da minha vida, não é? Então que a gente possa estar refletindo sobre isso. Para onde você e eu vamos? Para a nova mansão, para a nossa Canaã, para a nossa mansão celestial? Ou que esperança temos? No aqui, no agora ou no porvir em Jesus? E eu gostaria de ver com vocês a conclusão deste assunto. Eu vou ler para vocês. Poderíamos resumir o argumento do autor dizendo: estamos convencidos de que o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, é fiel e plenamente capaz de conduzir-nos em segurança à presença do Pai, desde que guardemos firme a nossa fé, sem dividir o coração com outras promessas e falsas esperanças, sem dividir a nossa fé. Veja o que é que ele diz. E o nosso coração com outras promessas e falsas esperanças.
Devemos confiar em suas palavras e seguir com perseverança pelo caminho em que ele nos conduzir. Mas se deixarmos de respeitar sua autoridade e orientação, apesar dele permanecer absolutamente fiel, acabaremos perdidos pelo caminho, do mesmo modo como Israel se perdeu no deserto, a oportunidade de herdar a terra prometida. Então, que não sejamos como aquele povo dos hebreus, que ouviam a palavra, mas não praticavam, estavam voltados para o passado. E a nossa preocupação hoje é de apresentar Jesus. Quem Jesus é na nossa vida, o que Jesus faz, o que Ele sempre fará. E para onde vamos? Para onde você e eu vamos? Vamos permanecer aqui? Vamos morrer? Como é que você está se apresentando diante do Senhor? E para onde você irá? Que convicção de vida eterna você e eu temos? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar todo o capítulo, esse texto, essa lição de hoje está voltada todo para o capítulo 3 e 4 de Hebreus. E quando ele pergunta quem é o Cristo dos Hebreus, aí a gente se pergunta, quem é o meu Cristo? Quem é? Quem é Jesus para mim? O que é que eu tenho feito? Para que alvo eu estou olhando? Que nós possamos estar atentos a esse questionamento. Que Deus abençoe vocês, que traga um domingo de paz e vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este breve momento, Senhor. Não é como estar na sala bíblica dominical, na escola bíblica dominical, onde estamos com nossos alunos presencialmente, falando, discutindo, temos mais tempo. Mas o pouco tempo que temos aqui para falar pelas redes sociais, pelo YouTube, que nós possamos estar levando Jesus como sumo sacerdote de nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.